Olá, você está no canal Alma Luz. Aqui nós fazemos o estudo do Evangelho através do formato Evangelho no Lar. Convidamos todos vocês para participarem conosco. A gente faz vídeos diários, mas claro, não é preciso que você assista um vídeo por dia. Eles estão lá aguardando o chamado. Você sentiu o chamado, a necessidade de se aprofundar no estudo do Evangelho, de buscar uma interpretação um pouquinho mais voltada para a parte espiritual. Se é isso que você busca, você está no lugar certo, fica com a gente, vai ser uma alegria e uma honra poder compartilhar da sua presença. A gente já vai começar fazendo a leitura do nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. É um livro de Chico Xavier e Emmanuel. E a gente vai ler hoje a mensagem de número 30, que se chama De Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Isso é uma frase de Paulo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvidas para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Convidamos a todos a fecharem os olhos, que a gente possa ir respirando devagarzinho, profundamente, e assim indo acerenando os nossos pensamentos, as nossas emoções, e unindo os nossos pensamentos e sentimentos, elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, o Mestre que nos espera com alegria, estende-nos as mãos e nos chama. Mestre, nós queremos muito ir ao seu encontro. Nós buscamos dentro de nós a força
para nos mantermos no caminho reto, mas a gente tem muitos chamados ainda da parte material, da parte irracional do nosso ser, que muitas vezes prevalecem e fazem com que a gente faça mais uma vez as escolhas das quais a gente acaba se arrependendo. Nós estamos aqui essa noite para o estudo desse Evangelho, justamente para tentar nos dar mais subsídios que vão ajudar a fortalecer a nossa vontade, a expandir a nossa compreensão e, assim sendo, trabalhando diariamente, a gente vai buscar uma vibração de qualidade mais elevada para nos conectarmos aos nossos irmãos, amigos da espiritualidade, que nos guiam, que querem o nosso bem, que nos mostram o caminho, que nos inspiram diariamente. E muitas das vezes a gente não ouve e prefere ainda manter as companhias das sombras, aquelas que, se a gente soubesse o que está fazendo, a gente talvez aí finalmente teria a motivação necessária para mudar de caminho. Mas a gente é alertado a todo momento e que a gente nunca deixe de ser alertado, porque um dia a gente vai conseguir ouvir e a gente conta com o seu apoio, Mestre amado, para nos socorrer, para nos amparar, para nos mostrar o caminho como sempre faz. Nós agradecemos o preparo desse ambiente, agradecemos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, que estão aqui para nos inspirar essa noite e pedimos que se mantenham conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, vamos lá fazer a nossa parte. Nós estamos então no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e a gente está lendo o bloco que se chama Pregação de João o Batista. Obviamente, falando então do início dos trabalhos de João Batista. A leitura dos versículos anteriores, ela dá uma imagem do que é essa tarefa de João Batista, né? E agora a gente vai entrar no versículo de número 5, que diz o seguinte: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Esse versículo, ele mostra o quanto João Batista era conhecido e requerido. As pessoas iam até ele, as pessoas ficavam sabendo da história daquele homem pregando no deserto, com costumes tão diferenciados, vamos dizer assim, né, que a gente viu no versículo passado, que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre e que se vestia com roupas de pelo de camelo. Isso instigava a curiosidade das pessoas e, claro, todos sabiam que ele estava trazendo a mensagem a respeito da vinda do Messias prometido. E alguns de vocês que eventualmente estiverem acompanhando os vídeos sabem que eu já falei em algumas outras ocasiões da leitura que eu estou fazendo do livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E é muito interessante entender o contexto dos bastidores, vamos falar assim, da chegada de Jesus, bastidores espirituais e bastidores aqui mesmo, né, na carne, porque a mensagem espiritual, ela chegou para muitas pessoas, afirmando que era a hora da chegada do Messias prometido. Então, assim, não é que era algo que estava escrito nas profecias e as pessoas esperavam, né, que um dia ia acontecer, mas ninguém sabia quando, ninguém sabia onde. Não, estava agora já muito claro. Inclusive, na época
do nascimento de Maria, né? E conforme ela foi ficando mais, passando da infância para a juventude, a adolescência, foi ficando cada vez mais claro, porque existia uma profecia, uma revelação que foi dada aos pais de Maria sobre a vinda dela, que foi dada a um sacerdote do templo, que falava sobre a vinda dela como ela sendo a futura mãe do Messias. E quando os sacerdotes vão conversar com ela, porque eles querem tirar, né, a prova, os conhecimentos dela, ela tem só 7 anos e ela dá lições de cunho altamente elevado, porque ela era um espírito extremamente elevado, muito elevado. E, claro, ela também estava falando de uma forma mediúnica. Então, assim, ela estava muito inspirada no momento que ela fala lá com os sacerdotes, e os sacerdotes levam essa mensagem para o templo em Jerusalém, né, para os maiores do templo. Claro que nem todo mundo está preparado para a mensagem que ela dá, porque ela dá praticamente, né, insights do que vai ser a mensagem de amor de Jesus. E quem que quer saber, né, uma menina de 7 anos colocando, ela não colocou o dedo na cara do sacerdote, mas é praticamente colocando o dedo na cara do sacerdote falando: vocês vivem do dízimo do povo pobre, que já tem que pagar imposto para Roma, e vocês se vestem de púrpura e ouro e não passam necessidade nenhuma, enquanto o povo está lá, à míngua. Vocês acham isso justo? Mais ou menos assim, imagina, que não faz uma coisa dessa. E Jesus ainda fez pior, né? Então, as pessoas naquela época já sabiam da chegada do Messias para próximo. Então, na época, se eu estou falando da época de Maria criança, adolescente, imagina aqui em João Batista, que Jesus já nasceu, Jesus está prestes a iniciar a missão dele. Deve ser um período assim realmente de muita expectativa, e as pessoas ouvindo falar desse novo profeta pregando no deserto, imediatamente foram atrás dele porque queriam ouvir. Mas, gente, lembrem-se sempre, quando a gente fala desse interesse pelo que João Batista está falando, pela mensagem dele, não é um interesse pela mensagem verdadeira. É como nós hoje, que somos curiosos, por exemplo, quando se fala de transição planetária. Pega qualquer vídeo do YouTube que fale sobre 2025 tá chegando, vai acontecer, veja o que vai acontecer, tá chegando a hora da transição tá aí, mudanças vão acontecer, e aí, né, faz toda aquela propaganda. E a gente se interessa, a gente quer saber, a gente fica curioso. Nossa, quem que falou isso? Ai, foi o espírito tal, foi o espírito tal. Ai, então tá, então deve ser verdade. A gente fica lá, só que assim, a gente se alimenta dessa informação para ficar com medo, porque a maioria de nós, quando ouve falar de transição planetária e de transformações que vão passar o planeta e tudo mais, ao invés de compreenderem a necessidade agora mesmo, então, de trabalhar para elevar o padrão vibratório do planeta, não. Preferem, ai meu Deus do céu, eu preciso estocar comida. Ai, Senhor do céu, eu preciso comprar alimento. Ai, eu preciso comprar papel higiênico, né? Da época da pandemia a gente lembra, né? Eu preciso estocar papel higiênico urgente. Sabe, assim, a gente fica com medo, a gente tem medo da onde que a gente tá. Será que aqui vai cair? Será que a minha família vai estar bem? E a gente fica se preocupando com coisa que nem tá certo que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vão acontecer coisas. Mas essas coisas que vão acontecer, elas dependem de uma série de fatores. Ela depende de nós, do nosso comportamento, da nossa forma de agir. Tudo bem que o mundo está andando para uma direção que mostra que, infelizmente, a gente tende a realmente ter tudo aquilo que se fala, né, e prever a respeito dessa época, né, em termos de
mudanças no planeta Terra. Mas acho que a gente esquece do ponto principal, né? A gente não morre, ninguém morre. Isso é um corpo, é uma veste. Se ele morrer, a gente vai acordar lá do outro lado. Ah, oi, tudo bem? Estamos aqui novamente. Então, assim, eu sei que tem uma série de coisas que a gente, né, leva em consideração fora a brincadeira, mas normalmente a nossa maior preocupação ela está em termos materiais. Principalmente se a gente tem bens, né? Se a gente tem negócios e tudo mais, aí é lícito, as pessoas devem se preocupar no sentido de se protegerem dentro da necessidade, não há necessidade de ficar fazendo estoques de alimentos e evitar de ir para determinados lugares, porque no final das contas, o que tiver que acontecer com a gente vai acontecer. Isso não tem a menor dúvida, porque a sabedoria divina, ela é onipresente, onisciente e infinitamente justa e boa. Não existe por que acontecer alguma coisa com a gente que não devesse acontecer. Então, gente, confiança total e fé e tudo vai dar certo. Mas assim, isso para demonstrar que o pessoal que ia lá procurar João Batista tinha mais ou menos, não tinha YouTube naquela época, né? Então o YouTube era o João Batista, ele que estava trazendo a informação, então as pessoas ficavam ávidas ali para escutar o que ele falava. Mas vocês acham sinceramente que era para se transformar? Que era para realmente preparar o caminho para Jesus? Que era realmente para abrir os corações e permitir que a semente fosse plantada, para que quando Jesus chegasse, realmente fossem essas pessoas mais um daqueles que pudessem auxiliar na tarefa de Jesus? A resposta a gente já sabe. Claro que teve, mas foram poucos. Foram poucos. Mas ainda que não tenha ocorrido uma mudança profunda naquelas pessoas, muito provavelmente mexeu de alguma forma com as pessoas. Mesmo com os sacerdotes que eu estava falando antes, né, que estão no livro Maria de Nazaré, os que se irritaram com as verdades que ela falou a respeito, por exemplo, de como era e como sempre foi praticamente, né, a relação igreja e seu rebanho, vamos colocar assim. Mesmo eles que se irritaram por algum motivo e devem ter ficado com aquilo guardadinho no subconsciente para fazer efeito numa próxima oportunidade, não necessariamente naquela encarnação. Isso é a maravilha dos evangelhos, porque eles fazem isso com a gente, ainda que a gente não estivesse lá na hora escutando o que Jesus falou, os evangelhos ficaram para isso, né? Para despertar em nós esse desejo, essa curiosidade, chegar até nós no momento em que a gente está pronto para receber a informação, porque essa é uma outra verdade muito grande. Às vezes a gente fica chateados que os nossos familiares não têm os mesmos pontos de vista que a gente tem. E a gente, às vezes, força uma barra até, né? Querendo defender os nossos pontos de vista e acaba criando até rusgas, até brigas, até discussões desnecessárias. O fato é que ninguém abraça uma informação antes de ter amadurecido o suficiente para abraçar aquela informação. Então, não adianta, às vezes, a gente estar falando para ouvidos que ainda não estão prontos para aceitar. A mensagem, às vezes, fica ali, repercutindo, ecoando, e num outro momento vai surgir o desejo, a necessidade de buscar mais informações. Normalmente a dor tem um poder muito grande de fazer isso com as pessoas, né? Enquanto a gente está na abastança, ou a gente está com uma vida tranquila, ou uma vida sem maiores dificuldades, é muito difícil da gente ver a necessidade de procurar ajuda.
né, de achar um texto ou uma palavra, enfim, um ensinamento que vá fazer diferença na nossa vida. Então a gente tem que esperar, a gente tem que ter paciência, faz o nosso, né? Faz para nós e isso já é o suficiente. Mas aqui então, voltando a João Batista e, né, como a gente sempre faz, trazendo para o nosso dia a dia, esse é o ponto principal, né? A mensagem de Jesus ficou até hoje, está aqui nos evangelhos, a gente está fazendo esse vídeo para quem quiser ver, e não estou falando só do meu canal, existem no YouTube pelo menos milhares de canais que falam em português, inglês, espanhol, em qualquer língua que a pessoa tiver. Existem livros, existem palestras, existem locais onde a gente pode ir frequentar, até igrejas, qualquer denominação, né, que seja. Mas existe também a necessidade da pessoa fazer um movimento para buscar, né, dela ter o interesse de querer se alimentar daquilo. E é uma alimentação mesmo, né? É um alimento para a alma. E a gente nem sempre sente que precisa desse alimento. A gente muitas vezes fica no superficial, na aparência, se diz de uma determinada religião ou se diz seguidor de fulano, ciclano, beltrano, mas sem significado profundo, não é capaz de ter uma conversa, né, de um teor assim um pouco mais elevado, não vê necessidade de mudar qualquer tipo de comportamento, não enxerga que essa vida é uma oportunidade gigantesca para o seu espírito, para aprendizado, para exercer atividades ou colocar em prática atividades que vão fortalecer ainda mais essas nossas capacidades espirituais, para que a gente possa alçar voos maiores, enxergar aqui como uma escola mesmo de oportunidades de colocar à prova determinadas qualidades. Então, isso faz com que a gente seja meio que como a multidão que está seguindo João Batista. A gente está vendo pela curiosidade, a gente se diz ser de uma determinada denominação X, Y, Z, porque a gente acha que isso vai ser legal de falar para os amigos, de postar, no nosso círculo social, ou a gente, né, acompanha, sei lá, alguém da família, mas não tá chegando em nós a mensagem, ou a gente tá só ali porque a gente acha legal participar de novo, né, a nossa vaidade, a gente acha que aquele grupo é o grupo detentor da verdade, e a gente quer estar no grupo detentor da verdade, no campeão, no vencedor, no melhor, né? Que é o nosso orgulho falando, a nossa vaidade falando. E a gente, com isso, claro, tá aí perdendo muito tempo preciosíssimo para nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. E a mensagem tá lá sendo dada. João Batista, para mim, ele é um símbolo da mensagem crística, cristã, da mensagem de Jesus sendo reverberada pelos séculos e séculos e séculos, e das poucas pessoas, né? Ele, o símbolo da mensagem, e o entorno dele, né? Sendo poucas as pessoas que conseguem entrar na sintonia e realmente responder, entender a necessidade da transformação, a necessidade de abraçar aquela mensagem, de se aprofundar, de entendimento, de, sabe, elevação de pensamentos. Emmanuel começou com a gente, né, hoje, na mensagem que a gente leu antes. Emmanuel sempre puxa a nossa orelha. E aí a gente vem com o evangelho que puxa de novo a nossa orelha.
Se você está aqui agora é porque você está sabendo que a gente precisa mesmo que puxem a nossa orelha, né? Quem sabe a gente faz alguma coisa para não se sentir tão culpado e querer realmente fazer parte e fazer jus a estar aqui e fazer jus a poder ficar na nova terra, a fazer parte da nova terra, do mundo de regeneração. É tudo que a gente quer, né? Ai, gente, vamos fazer a nossa parte. A gente consegue, né? A gente vai fazer a nossa oração de encerramento agora. Se tiverem água para fluidificar, podem colocar. Eu já estou preparando aqui a minha. E a gente fecha novamente os nossos olhos e volta a pensar em Jesus. Mestre, nós queremos te ouvir. Nós queremos a sua presença na nossa vida diariamente. Nós queremos ser capazes de finalmente agir de acordo com os seus ensinamentos. Trazer para a nossa vida, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que mais condizem com aqueles do ser que já está caminhando com você, mestre. Do ser que já tem consciência do seu papel e sabe o que precisa fazer para melhorar não só a própria vida, mas a vida do entorno também, porque quando a gente melhora a nossa vida, a gente sente um desejo, uma necessidade de levar para fora aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Fortaleça-nos, mestre, ampara-nos e guia-nos nesse processo, por favor. Assim como nesse momento também gostaríamos de pedir, mestre, por favor, que olhe pelas nossas águas que a gente coloca aqui à disposição. Elas estão aqui para serem fluidificadas. Nós pedimos que das fontes mais puras da espiritualidade superior possa nesse momento fluir para cada molécula, cada partícula das nossas águas, o influxo de amor e de paz, de equilíbrio e de saúde que vem direto do coração do nosso Pai Celestial. Que possamos receber exatamente aquilo que a gente está precisando com a graça de Deus. Assim como pedimos, Mestre amado, por todo aquele que está no planeta Terra nesse momento, encarnado ou desencarnado, principalmente para os que sofrem. Não importa o motivo do sofrimento, seja por doença, seja por guerras, seja por decepções de toda ordem, seja por perdas de entes queridos, de animaizinhos, de empregos, de fortunas, do pão que era necessário para encher a barriga no dia de hoje, a fome, a doença, a tristeza, né, da própria depressão, que todos recebam esse amparo, esse influxo de amor e de esperança, que o Senhor, Mestre amado, possa iluminar nesse momento a cada um desses seres e dos seres que caminham com eles para, quem sabe, serem inspirados a estenderem a mão, a ajudar onde puderem, assim como a nós, se nós pudermos ser úteis em qualquer situação da nossa vida, que a gente não vire a cara, que a gente abrace a oportunidade e faça na consciência de que estaremos fazendo para Jesus. Mestre, fortaleça-nos, ampara-nos e proteja-nos hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.